Uma das coisas mais difíceis na vida é sentar-se na sala de espera de Deus. A sala de espera de Deus é quando existe algo além do seu controle e você não consegue acelerar, como uma resposta de oração, um milagre ou uma mudança em uma situação que você queria mudar, mas está totalmente fora do seu controle. E você tem que esperar em Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11 que Deus faz tudo exatamente certo e no tempo certo, mas as pessoas não conseguem compreender completamente o que Ele está fazendo. Amigo, isso é verdade. Nós nem sempre sabemos o que Deus está fazendo e certamente não sabemos quando Ele vai fazer. E grande parte da nossa vida passamos esperando no cronograma de Deus, como seguir acreditando enquanto esperamos em Deus. Não é verdade? Vamos olhar para a vida de Abraão. Se algum homem teve que esperar, foi Abraão. Deus lhe deu uma promessa de que ele teria um filho que se tornaria uma grande nação, que mais tarde seria a nação de Israel. Mas Abraão teve que esperar até 100 anos de idade por esse bebê. É muito tempo para esperar. O que você faz enquanto está esperando em Deus? Bem, Deus nos conduz por um ciclo de 6 fases da fé para desenvolver nosso caráter. Vamos apenas revisar como Deus trabalha em nossas vidas. A primeira fase da fé é quando Deus te dá um sonho, uma ideia, uma promessa, um objetivo. Deus deu a Abraão, aos 75 anos de idade, uma promessa. Ele disse: "Vou fazer de você uma grande nação." Mas isso foi apenas o início. E depois vem a fase 2, que é a decisão. E a decisão é quando você decide agir sobre esse sonho, sobre essa promessa. E um sonho sem uma decisão não vale nada. E todo sonho de Deus tem um risco para as nossas vidas. Ele tem uma parte em que você precisa dar um passo de fé. Abraão, por exemplo, teve que deixar a sua terra natal e ir para um lugar que ele nunca conheceu, nunca tinha ouvido falar, nunca esteve lá. E assim, ele assumiu um risco. E quando Deus lhe dá um sonho e diz: "Isso é o que eu quero fazer com a sua vida", você vai chegar a um ponto na sua vida que você terá que tomar uma decisão e dizer: "Ok, Deus, vou correr atrás do teu sonho para a minha vida, não do meu próprio sonho." Uma vez que você faz isso, você entra na fase 3. E a fase 3 é o atraso. Todos nós sabemos muito bem como é isso, não é verdade? Porque o sonho raramente é cumprido instantaneamente. Quando Deus lhe dá uma ideia do que Ele quer que você faça na sua vida e quando ela realmente se cumpre, passa um tempo, é o tempo da espera. E sempre é um intervalo, porque Deus quer fazê-lo crescer, Deus quer edificá-lo. Veja só, 11 anos depois que Deus deu a Abraão o seu sonho, Abraão ainda não tinha um filho. E o que aconteceu nesses 11 anos? A resposta é nada. Ele apenas estava esperando em Deus. Ele foi tentado a duvidar, tentado a desesperar, tentado a pegar atalhos, mas Deus diz: "Não, você vai esperar pelo cumprimento do sonho que eu lhe dei." Então, vem a fase 4, que é a dificuldade. Todos nós conhecemos bem isso. Deus não apenas deixa você esperar por um tempo, mas enquanto você espera, Ele permite que você tenha alguns probleminhas, ou problemão. Isso não é divertido, né? E assim você passa do estágio da dificuldade, onde as coisas vão de ruim para muito ruim e para pior até impossível. E você percebe que aos 99 anos de idade, Abraão ainda não tinha um filho. Ele tem 99, sua esposa Sara tem 89, e ele ainda diz: "Como pode nascer um filho de um homem da minha idade?" Ele se sente velho. Agora, pior que Deus mudou o nome de Abraão. Seu nome originalmente era Abrão, e Deus mudou o seu nome para Abraão, que significa pai de uma grande nação. Agora imaginem isso. O Abraão entra numa igreja e uma pessoa pergunta: "Hey, qual o seu nome?" "Pai de uma grande nação." "Oh, quantos filhos você tem?" "Nenhum." "Quantos anos você tem?" 99. Pessoal, isso é bem constrangedor, não é?
Isso é um teste da fé de Abraão. Mas eventualmente Deus cumpre o sonho e aos 100 anos de idade e sua esposa Sara com 90, ele tem um bebê, um grande milagre. E chamaram de Isaque. Mas então vem a fase mais difícil da fé de todas. Número 5, o beco sem saída. E no beco sem saída, Deus permite que o seu sonho aparentemente morra. Abraão foi solicitado a entregar o filho do milagre a Deus. Deus disse: quero que você o sacrifique de volta para mim. Agora veja isso, Abraão espera 100 anos, tem um bebê, ele começa a crescer e Deus diz: a propósito, agora quero que você o devolva para mim. Quero que você o sacrifique para mim. Abraão está pensando: que tipo de Deus é esse? Isso é uma piada cruel. Ele está me pedindo para sacrificar justamente o filho do sonho que me foi prometido. Como Abraão se sente? Ele se sente bastante sem esperança, como você. Sabe, quando você está em um beco sem saída, você se sente sem esperança. Eu me sinto sem esperança. Você diz: isso é impossível. Alguns de vocês estão em um beco sem saída no casamento agora mesmo, nesse momento. Alguns de vocês estão em um beco sem saída quando olham para suas finanças, quando olham para sua carreira, quando olham para suas amizades, os relacionamentos. E alguns de vocês estão em um beco sem saída físico e a saúde está desmoronando. E quando você está nessa fase, nesse estágio, você começa a duvidar da sabedoria e do amor de Deus e diz: por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Porque está tudo fora do meu controle? Bem, parabéns. Deus está te preparando, Ele está te preparando para o estágio final da fé, que é a realização da promessa e a provisão de Deus para a sua vida. E esta é a fase 6, quanto maior beco sem saída, maior a situação de desespero, maior será a libertação e maior será o milagre. Você vai testemunhar: uau, isso foi Deus, somente Deus poderia ter feito isso. E assim o nome de Deus é glorificado na sua vida. Deus está te preparando para o milagre da libertação, o dia da realização da promessa de Deus naquele momento da sua vida. Agora preste atenção nisso. Deus vai levá-lo por essas 6 fases da fé muitas e muitas vezes na sua vida. Repetidamente. Você irá do sonho para a decisão, para o atraso, para a dificuldade, para o beco sem saída e para a realização da promessa. E então Ele fará isso novamente e depois fará isso novamente para continuar fazendo você crescer na fé, fortalecer o teu caráter. Na verdade, todo mundo aqui está em uma dessas fases agora mesmo. Alguns de vocês estão na fase do sonho, vocês estão recebendo uma ideia. Alguns de vocês estão na fase do atraso ou da dificuldade ou do beco sem saída. Agora isso é muito importante, pessoal. Quando você está esperando pela realização do seu sonho, você deve se lembrar do que Deus pode fazer, porque é difícil. Lembre-se do que Deus pode fazer. A situação pode estar fora do seu controle, do meu controle, mas não está fora do controle de Deus. Então você não foca no que não pode fazer, você foca no que Deus pode fazer. E o que Deus pode fazer? Bem, olhe para esse versículo, Romanos 4,17. Leia comigo. Abraão creu que Deus dá vida aos mortos e cria algo a partir do nada. Pessoal, esse versículo é a definição de um milagre. Então escreva a palavra milagre no seu coração e creia, porque Deus dá vida a algo que está morto e Ele cria algo do nada. E é disso que se trata a nossa fé. É isso que Deus pode fazer. Ele pode dar vida a uma carreira morta, Ele pode dar vida a um casamento morto, os sonhos mortos, a finança morta. Ele pode fazer algo do nada. Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. E lembre-se, esperar em Deus é um teste, meu amigo.
Observe que enquanto Deus estava testando Abraão, ele confiava em Deus e em suas promessas. Isaac cresce, Deus diz, quero que você o devolva para mim, quero que você o sacrifique para mim, mas Abraão não entrou em pânico. Eu teria entrado, mas Abraão não entrou em pânico por 3 razões que a Bíblia diz. Uma, ele acreditava que Deus o ressuscitaria dos mortos, Hebreus 11:19. Segundo, quando ele está dizendo ao seu servo, vamos subir ao monte para fazer um sacrifício, ele diz, voltaremos. Não eu voltarei, mas nós voltaremos. Ele tinha plena intenção de que o filho voltasse com ele. E terceiro, quando seu menino Isaac está subindo o monte com ele, ele diz, papai, onde está o cordeiro que vamos sacrificar? Abraão diz, o Senhor proverá. Ele tinha toda a intenção, nenhuma dúvida, de que Deus iria poupar o seu filho ou ressuscitá-lo dos mortos. Por quê? Porque ele tinha as promessas de Deus. Agora, aqui está o grande teste da sua vida. O que você vai fazer quando Deus disser a você, quero que você sacrifique o seu maior sonho? Esse é o teste final da fé. Quando Deus diz a coisa que você mais valoriza na sua vida, o que você mais quer na sua vida, o que você mais deseja na sua vida, você irá sacrificá-lo no altar para mim? Isso é um teste. Você fará o que Abraão fez? Você esperará contra a esperança? Você esperará com fé? E você confiará nas promessas de Deus? Olhe para o próximo versículo, Romanos 4,18. Embora parecesse que a esperança de Abraão não poderia ser cumprida, ele se tornou o pai de muitas nações, exatamente como Deus havia prometido. Observe a palavra parecesse. As coisas nunca são tão sombrias quanto parecem, se você olhar do ponto de vista de Deus. Olhe que loucura. Os discípulos seguiram Jesus por 3 anos. E eles pensaram que ele, Jesus, iria trazer o reino, estabelecer seu reinado e que todos eles seriam governantes. E um dia eles olham para cima e Jesus está pendurado na cruz. Ele está morto. Isso sim é um beco sem saída. Eles ficam devastados. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Como no mundo ele poderia estar pendurado numa cruz? Eles não sabiam que a Páscoa estava apenas alguns dias de distância. Deus é especialista em transformar situações mortas e ressuscitar situações que parecem sem esperança quando confiamos nas promessas de Deus. Observe a palavra exatamente. Ele diz que se tornou pai de muitas nações exatamente como Deus havia prometido. Meu amigo, uma promessa é tão boa quanto a integridade de quem promete. E Deus não pode mentir. E a promessa de Deus para a sua vida vai se cumprir, creia. Veja, Deus não nos prometeu tirar sua dor, sua dificuldade, tirar você de beco de sem saídas. Deus não prometeu tirar os atrasos, Ele prometeu te dar forças para suportar. Ele prometeu que um dia, finalmente, Ele iria libertar para o céu. Tirar todo o sofrimento onde não há lágrimas e nem dor. A Bíblia diz para nos alegrarmos na esperança e na glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A esperança da glória de Deus é o céu. É o céu. Mas apenas um caminho para chegar lá, por meio de Jesus Cristo. Você não trabalha para isso e você não conquista isso. É por meio da graça de Deus através de Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus, te agradeço por essa palavra. Me ensina a passar por essas 6 fases da fé. Me dá sabedoria e discernimento para entender que isso é um teste para meu crescimento, do meu caráter e para aumentar a minha fé em Ti. Dá-me forças, estende as Tuas mãos e me cobre com o Teu amor todos os dias da minha vida. Muito obrigado, Senhor.
Deus te abençoe. Tenha um bom dia.